estes rituais, essas solenidades, mas estes rituais e solenidades não é o que traz incômodo a Deus, mas o espírito com que essas coisas estavam sendo feitas. Porque para espanto de muitos, é possível nós obedecermos e transgredirmos ao mesmo tempo. É possível que a gente obedeça e transgrida ao mesmo tempo. É possível que uma igreja funcione com todos os seus ritos e cerimônias e ainda assim não estar fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, parte do problema é que conceitos não bíblicos não somente passaram a influenciar a igreja, mas a nortear os esforços de igrejas nominalmente cristãs. Não é apenas uma influência, mas o próprio norte que algumas igrejas cristãs estão recebendo de conceitos não bíblicos. O pragmatismo introduziu uma lógica na igreja quase irresistível: vamos fazer o que funciona. Vamos fazer aquilo que dá ibope, vamos fazer aquilo que atrai as multidões. Isso é um pragmatismo quase irresistível às lideranças em muitas igrejas cristãs. Virou uma questão mercadológica. Você não pode mais fazer o que a Bíblia orienta. Isso está fora de moda, isso está obsoleto, isso está rançoso, velho, mofado. Você precisa ter uma leitura correta do público que você quer alcançar. Você não pode mais impor o cardápio à sua audiência. Em tempos de YouTube, Netflix e companhia limitada, o cliente é que determina o que, quando e como ele quer consumir o produto. Agora, se a igreja ceder a esta tendência e oferecer o seu produto ao gosto do cliente, o evangelho será abandonado. Ouça e marque as minhas palavras. A partir do momento em que uma igreja oferece um produto ao gosto do seu cliente, o evangelho será abandonado. Simplesmente porque o evangelho não admite ser reduzido ao nível da conveniência humana. O evangelho, ele precisa ser entregue como ele é, porque é justamente por causa da necessidade humana. Se o evangelho é oferecido, se o evangelho é levado ao nível da conveniência humana, o evangelho não cumpre o seu papel de atender a necessidade humana, e a necessidade humana é diferente da expectativa humana. O evangelho por si só, em sua natureza, ele é escandaloso, ele é desafiador, ele é revolucionário. O evangelho exige a morte, o evangelho exige a renúncia. Parafraseando a senhora White no livro Grande Conflito, se nós estivéssemos vivendo o verdadeiro evangelho, as fogueiras da perseguição já teriam sido reacesas. Contudo, você pode estar se perguntando aí, nós vamos ser descuidosos em relação à nossa abordagem, a maneira como a gente apresenta o evangelho? A gente vai fazer questão de parecer antipático? Sem adaptações? Claro que não. A questão é que Jesus, ele foi muito habilidoso. Jesus, ele variou a sua abordagem. Eu não vou muito longe para dar exemplos. Quando você abre o Evangelho de João, na mesma página, o capítulo 3 e capítulo 4, no 3 ele fala com um professor da lei, e no 4 ele fala com uma mulher que já estava no 5º casamento. Ele apresenta o mesmo Evangelho para ambos. Ele apresenta a necessidade do Espírito para ambos, ele apresenta a si mesmo para ambos. No capítulo 3 ele diz, o Filho do Homem será levantado. No capítulo 4 ele diz, eu sou a água viva. No capítulo 3 ele diz, o Espírito sopra onde quer. No capítulo 4 ele diz, vai haver um momento em que os seus adoradores adorarão o Espírito em verdade. Ele apresenta o mesmo Evangelho no capítulo 3 e 4. No 3 para um homem extremamente inteligente, um doutor da lei. No 4 para uma mulher de caráter duvidoso. Mas ele não compromete a mensagem. Ele muda a abordagem, mas ele não compromete seu conteúdo. Nós como igreja precisamos ser inteligentes. Nós não podemos comprometer o Evangelho, mas a gente tem que tomar cuidado para não rebaixar a norma numa tentativa de contextualizar a mensagem. Ouça o que vou lhe dizer: contextualizar
sem secularizar. Esse é um grande desafio da igreja.